Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os polos que nos acompanham nesse momento. Eu quero agradecer a participação de todos que estão acompanhando as aulas, né? Então, essa nossa aula, eu quero fazer uma ressalva agora há pouco, porque vocês observaram que no início da aula, eu falei que nós estaríamos fazendo a aula 4, unidade 4. Não é a unidade 4, é a unidade 3. Então, eu peço desculpa por esse equívoco e nós vamos dar sequência às atividades e agradecer a professora Domingas. Um bom dia para a professora Domingas. Bom dia, Rosânia. Bom dia a todos aí no polo, aos tutores, nossos colegas. Então, vamos aqui, né, para esse momento hoje importante que é a correção, interação, participação e já registrando aqui algumas participações no nosso chat. Professora, a senhora quer falar o nome das pessoas que estão participando? Sim, queremos agradecer a participação aqui da coordenadora de polo, a Dilvana, que já mandou algumas respostas, inclusive temos também a Keila, a Rosângela, a Josi e todas as nossas colegas aqui participando também. Então vamos lá, agradeço também, né, por estarem participando e enviando suas respostas aqui no chat. Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão, ela se refere à educação como instrumento de conservação e relações sociais existentes, né? Qual o instrumento de conservação e relações sociais existentes? Nós temos aqui como resposta a educação. Não poderia ser diferente. Eu só conheço uma forma do indivíduo evoluir, né, socialmente, psicologicamente, através da educação. Né? Ela é o instrumento de maior conservação, de mudança social, é a educação. Né? Não há, como Durkheim falava, não tem como o indivíduo resistir a uma educação. E até porque nós aprendemos constantemente no coletivo, na família, nós vivemos constantemente em processo de construção de conhecimento. E a cada relação interpessoal, seja na empresa ou na rua, dentro de uma fila de banco, ali nós estamos também adquirindo conhecimentos. Professora, alguma resposta com relação à primeira questão? Não, a primeira não, mas só registrando aqui a Michele, um abraço a Michele aí no polo e seus alunos. Eles estão cansados por causa da prova, mas não fiquem cansados, porque eu tenho certeza que vocês fizeram uma ótima prova. A Maria da Saúde também está aqui no chat, agradecendo a participação dela, tá certo? E vamos avançar aí, porque tem algumas respostas para a gente apresentar depois. Vamos lá, vamos à questão 2. Que diz o seguinte: por que a teoria do capital humano, ela relaciona educação e desenvolvimento econômico? Com relação a essa primeira pergunta, professora, tem participação? A relação à segunda questão, nós temos a participação da Dilvana, coordenadora de polo, ela que enviou a resposta da aluna Neiva. Para superar a alarmante taxa de pobreza, os governantes dos países mais pobres, se os governos fossem mais preocupados com a educação e o futuro, não estariam cada vez mais condenados a uma nação sem entendimento de um mundo melhor. Então, aqui a participação da Neiva. Obrigada, Neiva, pela tua participação. Eu penso que a resposta da Neiva, ela traz alguns questionamentos que realmente, se a gente analisar, né, a questão da pobreza, os próprios governantes, né, que muitas vezes a gente percebe que deixa o fator a educação um pouco de lado. Nós sabemos que a educação recebe muitos recursos, de fato. Há um investimento altíssimo no que se refere à educação, bem como no setor da habitação, saúde. O problema, muitas vezes, é como isso acontece na hora de operacionalizar, direcionar. Então, às vezes, termina sempre alguém ficando prejudicado. Exatamente. A gente percebe, professora, que essa questão da operacionalização, a distribuição, né, da renda, o recolhimento dos impostos, que precisa ser distribuído não só para a educação, que também é prioridade, mas para a saúde também é uma grande prioridade, a gente percebe que o não investimento, ele também reflete na questão social e econômica. E aqui nós temos aqui uma contribuição que fala o seguinte, que os países que investiram na educação,
na educação do seu povo, conseguiram maior sucesso econômico. E a gente sabe disso, e nós temos relatos em jornais, se você pegar as revistas, pela internet você pode pesquisar o contexto educacional, por exemplo, dos Estados Unidos e de outros países que de fato investiram na educação. Quais foram as contribuições, o que de fato teve de positivo para esses países quando eles passaram a priorizar a educação. E junto vem a saúde também, né? E olhando para o nosso Brasil, como é que estão as prioridades? O que os nossos governantes estão priorizando no momento? Como é que está a questão da saúde, como Emily Durkheim falava? A sociedade, ela está doente ou ela está sadia? Se ela está doente, qual é o remédio que vai ser usado para tratar desse problema da sociedade? Que conduta precisa ser tratada? Como ele mesmo falava, que a sociedade é um organismo e ela precisa estar trabalhando em harmonia para que não ocorram essas disfunções sociais. Então, quando não há investimento em educação, saúde, moradia, vai ocorrer disfunções sociais, a sociedade vai ficar desregrada, vai acontecer, como estão acontecendo, violências em vários lugares, porque está faltando ajuste. A sociedade precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa de um medicamento. Professora, mais alguma contribuição? Temos aqui a participação da nossa colega Maria da Saúde, ela que enviou a questão, né, a resposta da aluna Célia e Vanderleia. Porque afirma que os indivíduos com acesso à escolarização retorna-se a capacidade para o trabalho e, consequentemente, mais produtivos, pois através, só um pouquinho que ele voltou aqui, pois através da educação é importante entendermos esse processo voltado para essa prática. Então, aqui a participação das duas alunas. Mais alguma contribuição, professora? Deixa eu me ver aqui, porque está entrando muita questão aqui, aí ele... Eu quero agradecer a todos que estão, enquanto a professora Domingo está visualizando aí as respostas de vocês, né? Nós sabemos que pela demanda de envio de contribuições de resposta, não dê tempo de nós lermos toda, mas aqui fica registrada a participação dos polos, aqui fica registrada a participação dos alunos e a interação é isso mesmo. Você está do outro lado, nós estamos aqui e nós estamos neste momento compartilhando esse conhecimento, né, compartilhando nossas ideias, nossa visão de mundo, nossa criticidade, como nós estamos refletindo na nossa sociedade nos tempos atuais, o que precisa ser feito nós, enquanto cidadãos, trabalhadores, precisamos ser reconhecidos, precisamos de salários ajustados. Nós vivemos atualmente num momento de transição. O Brasil passa pelo momento de mudanças, grandes mudanças, e nós precisamos estar atentos a essas mudanças para que a gente possa também estar contribuindo de alguma forma. Referente à questão 2, somente essa resposta da Maria da Saúde. E nós já temos agora algumas respostas da terceira questão também. Então, vamos avançar para a terceira questão. A terceira questão, ela diz assim: defina teoria do capital humano. E aqui tem uma contribuição. Capital humano é o conjunto de capacidade, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorece a realização do trabalho de modo a produzir o valor econômico. Pode falar, Sim, professora. A Maria da Saúde aqui enviou a resposta da terceira questão, da Célia e Vanderleia. É o conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir valor econômico. Nossos agradecimentos a Célia e a Vanderleia. Também nós temos a participação da Michele Clara, lá de Ouro Preto. A teoria do capital humano oculta a desigualdade e mostra-se útil para mascarar a realidade e manter a consciência alienada. Pois essa teoria tenta explicar e depositar na educação o fator essencial para a produtividade no campo da educação.
A teoria do capital humano nos mostra seus verdadeiros objetivos, pois se coloca como um fator predominante para o desenvolvimento econômico. Sendo assim, uma das funções efetivas da teoria do capital humano reside não enquanto revela, mas enquanto esconde a verdadeira natureza do fenômeno. É importante a gente destacar aqui, ainda ontem eu comentava sobre isso, a questão do fenômeno. Existe uma área de estudo que se chama fenomenologia, e ela percebe esse fenômeno enquanto fator situado no espaço. Através do fenômeno, eu tenho essa capacidade de perceber como se dão os diferentes processos na elaboração e construção desse conhecimento e dos conceitos. Ou seja, conforme aqui a Michele nos apresenta, é a verdadeira natureza dos fenômenos, ou seja, olhando de forma subjetiva. Mais alguma contribuição com relação à terceira questão, professora? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para os alunos de Alta Floresta, a Rosângela também de Cerejeiras, e a Michele, né, está nos informando que essa resposta é da aluna Isana. Então, Isana, muito parabéns aí pela tua resposta, foi bem assim elaborada. E Ouro Preto, a Michele está pedindo aqui para eu dizer, tudo bem, Michele, nossa colega tutora está nos enviando a resposta da aluna Isana. É porque na hora que eu fui fazer a leitura, não tinha o nome da Isana, mas agora já estamos aqui corrigindo, tá certo? Já está então, obrigada registrado. aí, viu? A vocês mais duas, Michele e Isana. Mais alguma aí, mais respostas? Não, por enquanto. Então, eles estão me dizendo aqui que estão cansados da prova. Gente, fazer uma prova para quem é mãe, depois é mais ou menos assim, ter um filho, né? Fazer um trabalho, um artigo, uma monografia e a prova. Mas eu penso que depois vocês vão ter, assim, essa recompensa. A nota será uma nota boa e o resultado é que vocês com certeza aproveitaram bem a disciplina e assimilaram bem os conceitos. E no dia do resultado eu tenho certeza que será bem gratificante a vocês. Eu entendo o cansaço, mas faz parte, né? E o que eu observo, eles falando aí do cansaço, é assim mesmo. Tudo nessa vida a gente paga um preço, né? Então, este é o preço das nossas conquistas, né? E nós sabemos que lá na frente vai ter resultados positivos. E o que nós queremos aqui dizer para vocês é que vocês são mais que vencedores, são vitoriosos por estarem aqui junto conosco, agregando conhecimentos, e com certeza isso reflete lá na frente, né? Ontem eu estava lembrando, professora, da fala de Paulo Freire, que quem ensina também aprende o que está ensinando, e nós estamos em processo de aprendizagem também, e esse processo é constantemente. E fazendo referência aí ao que a aluna falou, com relação ao trabalho alienado, né? E a gente sabe que isso foi no momento de desenvolvimento, de lucro, era preciso que o trabalhador trabalhasse além das suas 8 horas, 10 horas, 16 horas. E foi um período que até criança trabalhava também. Né? Mais alguma contribuição, professora? Não, nós só temos aqui já a participação da Maria da Saúde, mas referente à quarta questão. Então, vamos para a quarta questão. Vamos lá, Maria da Saúde. Faça com seus colegas uma abordagem do seguinte assunto: conceito de mais-valia. Tem alguma contribuição aí, professora? O conceito de mais-valia foi definido por Marx com a força de trabalho exercida pelo trabalhador sem remuneração. Essa teoria marxista é uma crítica ao capitalismo dominante, que exige do trabalhador um tempo de trabalho maior que o tempo necessário para ganhar seu salário. A Maria frisa aqui, inclusive, que é uma opinião da turma, essa resposta. Turma, obrigada pela participação. É uma turma muito animada aí, juntamente com a nossa colega Maria da Saúde. E é interessante aí, porque foi uma decisão coletiva, né? Isso é muito bom. A gente percebe que eles estão, apesar do cansaço, fizeram prova, né? Eles estão interagindo, estão entendendo a disciplina, estão entendendo o que nós estamos passando. Isso é importante, porque é dessa forma, como o Vygotsky fala, que o aprendizado ele também se dá na questão social mesmo, no convívio, no coletivo. E isso é importante. Algum comentário, professora? Não, aqui referente à resposta da turma, né, aqui do Polo,
referente à questão do trabalho, a teoria do Karl Marx. Essa questão do trabalho, a gente sabe que o trabalho é um fator de realização do homem. O homem, através do trabalho, ele encontra, de certa forma, essa dignidade. Porém, muitas vezes a gente sabe, né, através de registros aí, que em muitos locais ainda se tem o trabalho escravo, onde você explora o indivíduo, o cidadão, e não paga o que de fato ele merece. Para isso, é importante a gente frisar que existe a questão dos sindicatos, né, que lutam pela melhoria em termos de salários do indivíduo, do cidadão. Agora, tudo isso a gente observa nesse contexto, essas conquistas, né? E o trabalho, tanto é que você tem todo um momento de sua vida, muitas vezes você escolhe, outras vezes você não escolhe. Às vezes você escolhe uma profissão que de fato quer seguir. E tem algumas pessoas que dizem assim, quando realmente você faz o que você gosta, você não se cansa. Então, isso aí é uma das características importantes do trabalho que nós exercemos no nosso dia a dia. E eu observo também, professor, essa questão das escolhas dos trabalhos, né? Então, com relação às escolhas pessoais, nós somos autônomos para decidir o que eu quero trabalhar, o que eu quero estudar, em que eu quero me formar. E também eu sou livre para decidir quantas jornadas de trabalho eu quero, quantos empregos eu quero, dependendo do meu tempo. Eu vou aqui compartilhar, professora Domingas, com vocês, muito antes, né, de ser professora, de fazer graduação, eu fui técnica em enfermagem. Então, eu trabalhava 24 horas, 18 horas, mas era escolha minha. Eu não era forçada a ter essa jornada de 18 horas. Entrava no hospital às 7 da manhã, 1 hora eu trocava de setor, ia para a UTI, ficava na UTI até as 7 da noite e saía da UTI, eu ia para o grande trauma. Né, eu fazia essa troca. Então, eu ficava 18 horas. E em alguns casos, eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 do outro dia. Eu ficava 24 horas. Mas era uma decisão minha. Eu não me sentia escravizada pela instituição. Mas eu estava sendo escravizada por mim mesma porque eu tinha um objetivo a conquistar. Então, eu precisava ter essas cargas horárias de trabalho porque eu precisava de salário. Porque o salário de 6 horas de trabalho não estava compensando as necessidades básicas. E hoje nós sabemos que a necessidade básica de toda é imediata. Não é para depois, para amanhã, outro dia, não. Nossa necessidade básica ela é imediata. Por isso que o trabalhador hoje ele luta por melhores salários, tem as lutas de classe, porque eles necessitam dessa melhoria, dessa condição de salário. Professor, alguma contribuição? Não, referente à participação aqui nas respostas, não. Só a Michele, que está mandando um grande abraço aqui para a equipe do estúdio, a equipe do Ivo, né? Então, nós queremos também mandar um abraço aí para vocês, o pessoal de Ouro Preto, a nossa colega Michele. E é bom saber que vocês estão aí animados, embora cansados hoje, mas vai passar. À tarde todo mundo está renovado e feliz porque concluiu a missão de hoje. Com certeza. E nós queremos aqui falar para vocês que nós ainda temos mais 7 aulas, né? Hoje estamos com a 4ª unidade, nós temos mais 7 aulas e na outra semana nós vamos estar fazendo a avaliação, né? E pedimos que vocês se preparem, leiam as apostilas, discutam, mandem seus comentários, publiquem no memorial para que a gente possa estar participando, tire algumas dúvidas, né? Deixe lá um comentário para chamar a turma para um debate, para um diálogo com relação ao assunto. E voltando aqui só para a contribuição aqui que nós vamos deixar aqui, né, que já foi falado, mas eu vou ler para vocês só esse parágrafo aqui. Mais-valia é uma expressão no âmbito da economia, criada por Karl Marx, que significa parte do valor da força de trabalho despendida por um determinado trabalhador na produção e que não é remunerada pelo patrão. Então, aqui vocês observem que, na época, o trabalhador, vamos dar um exemplo, ele tinha que trabalhar 8 horas, só que ele
trabalhava, digamos, 16. Só que essas 16 horas ele não era remunerado. Né? Esse resultado aí das cargas horárias a mais da produção, que precisava de mais produção, ia para o dono da empresa e não para o trabalhador que estava ali, né, despendindo suas forças. Com relação ao que eu abordei agora há pouco, que eu trabalhava até 24 horas, né, pode pensar assim, nossa, mas e a DRT como é que ficava? Porque é lei que nós temos que trabalhar 8 horas, né, 8 horas semanais. Se passa disso, 2 horas a mais, é preciso ser remunerado com hora extra, né, com acréscimo e tudo. No meu caso, eram trocas de plantão, professora Domingas, que eu tinha minha carga horária. Minha carga horária era 6 horas. Eu era contratada para trabalhar 6 horas no hospital. Mas tinha colegas que pediam e pagavam por isso. Então, eu ia trocando e eu ficava. Sendo que a troca de plantão, ela tinha um valor mais elevado. Se fosse para trabalhar na UTI 6 horas, estava valendo, aquelas 6 horas, estava valendo R$150. Ia depender muito do paciente que estava dentro da UTI. Se tivesse paciente de cirurgia cardíaca, o valor era maior. Porque a pessoa que entra dentro de uma UTI, um profissional para trabalhar numa UTI, ele vai receber aquele paciente, então ele vai ficar 6 horas somente com aquele paciente. Então, por conta disso, o pagamento de quem solicitava ficava de acordo com os pacientes que estavam na UTI. Com relação ao pronto-socorro, dependia muito. Se fosse final de semana, final de ano, carnaval, que é o período que mais lota o pronto-socorro, o valor subia. Então, ia de acordo com o tempo. Se fosse uma sexta para um sábado, era menos. Mas se fosse esse período de carnaval, final de ano, aí aumentava o valor. E mais alguma contribuição, professora? Não, só a Josi Souza, né, de Alta Floresta. Aí que os alunos mandam um abraço a todos aqui da equipe e que estão lá todos, né, animados. Abraços a todos os professores e equipe. Nossos abraços também a vocês aí em Ouro Preto. Todos aqui, vocês precisam conhecer a equipe aqui do estúdio. Bem animada mesmo, o Henrique. A Gisele, né, que é a nossa colaboradora. O Ricardo. São pessoas, assim, super animadas. Um dia a gente apresenta aí a vocês. Está todo mundo querendo saber quem são. Quem são? Quem são as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Que estão fazendo essa aula junto conosco. E hoje eu estava comentando que quem fica aqui no estúdio já passou por várias disciplinas e está adquirindo conhecimento, está até relembrando, né, as disciplinas que já estudou nas outras escolas, né, nas escolas básicas. E aqui nós estamos encerrando, né, a nossa 4ª unidade e queremos agradecer a participação de todos os polos. Sabemos que é muito importante para vocês também esse momento, para nós professores é uma satisfação estar com vocês aqui, em todos os polos que nos acompanham e queremos dizer para vocês que o processo de aprendizagem, ele é contínuo. A capacitação, ela é contínua. Então, nós precisamos, para que venhamos ter mais acessão social dentro até da própria instituição, precisamos estar nos capacitando, precisamos estar agregando conhecimento e sempre estar atualizado, lendo jornal, pesquisando, lendo um livro, buscando conhecimento. Isso nos favorece também até nos nossos relacionamentos profissional. A Maria José, de Espigão do Oeste, está mandando um abraço a todos aqui da equipe e nossos abraços também a Maria e aos alunos aí no Polo de Espigão do Oeste. Aproveitamos também, desejamos uma ótima semana a todos os alunos que hoje fizeram a avaliação. Aproveitem hoje à tarde, dá uma descansada, amanhã outro dia. Revisar os conteúdos da aula de hoje. Eu penso assim, os conteúdos, todos eles têm um objetivo didático, mas o legal dos conteúdos é quando você consegue levá-los para a vida. No caso dessa disciplina de relações interpessoais, abordagem psicológica, os conteúdos eles vão ajudar sim você na sua vida, no seu dia a dia,
nas suas relações de trabalho, relações familiares. Então, quando os conteúdos, como diz o Rubem Alves, atingem esse nível de serem aproveitados no nosso dia a dia, há um crescimento enquanto pessoa. E esse crescimento enquanto pessoa, ele envolve vários elementos. A mudança da maturidade, do comportamento, existe um processo de aprendizagem. Então, eu penso que hoje foi um dia de grande conquista para cada um de vocês aí no polo, os alunos e os tutores também. Então, eu quero aqui agradecer a todos pela companhia, pela amizade também, né? Porque a gente termina estabelecendo laços de amizade. E desejar a todos uma ótima caminhada, sucesso em cada momento da vida de vocês. Pessoal, um bom dia. Terça-feira estamos aqui novamente. Falta poucas unidades para encerrarmos a nossa disciplina, né? Então, nós vamos nos encontrar na terça-feira. E peço que vocês revisem toda a apostila, desde a unidade 1 até a unidade 5, para que também vocês possam fazer uma boa atividade, uma boa avaliação. E espero vocês terça-feira, ok? Bom dia a todos e fiquem com Deus. Sintam-se abraçados por todos.